Oh, coisa boa é ouvir esse povo cantar. Lá no céu vai ser tão bom. Nós vamos ouvir este povo cantar. Lá não vai ter noite, não é? Na Santa Cidade. Ouvir cantar todo o tempo. Você vai levar seu sax, Tiaguinho? Você tem que levar, porque eu quero ouvir você tocar toda essa coiseira lá. O único ministério que nunca vai acabar é o ministério do louvor. Ah, é tão bom ouvir hinos. O profeta diz que os anjos lá no céu vai ficar assim, extasiados, admirados de ver nós cantarmos sublime graça, sublime graça. Eles vão ver nós cantar isso com tanta alegria. Eles vão dizendo, graça, o que é isso? Eles nunca precisaram da graça, eles nunca pecaram, então eles não sabem o valor da graça. Irá ouvir nós cantar hinos de graça, de gratidão, ficarão extasiados. Esse povo se emociona com o que eles cantam. Serafim, querubim, nós emocionamos porque foi a graça que nos trouxe aqui. Éramos perdidos, Ele cruzou o nosso caminho. Serafim, querubim, vocês não sabem a razão da nossa alegria. Aleluia, glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Mexe aí, não tira o meu agudo aí não, Mombim. Vamos ler, tá bom, viu, Mombim? Tá bom. Vamos ler São Mateus, capítulo 1, versículo 2. Eu quero dedicar esse culto para o irmão Maquinho que veio da casa de Maquito. Viu, Maquinho? Você me inspirou esses dias. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá. Jacó gerou a Judá. E a seus irmãos. Senhor, abençoa-nos em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, mas fica esta pergunta: Jacó gerou a Judá? Está errado. Mateus escreveu errado, Mateus. O primeiro de Jacó foi Rúben. Aí Mateus diz, olha, não foi eu que escrevi não, foi a inspiração que tomou minha mão e escreveu Judá. Você quer ver? Não foi só eu que escrevi não, Lucas também escreveu do mesmo jeitinho. Vamos abrir Lucas capítulo 3, versos 33 e 34. E Naasson veio de Aminadab, e Abinadab veio de Admim, e Admim veio de Arni, e Arni veio de Esrom, e Esrom veio de Pérez, e Pérez veio de Judá, e Judá veio de Jacó, e Jacó veio de Isaque, e Isaque veio de Abraão, e Abraão de Tera, e Tera de Naor. Judá veio de Jacó, veja. A Bíblia está entrando em contradição. Na ordem genealógica dos filhos de Jacó, o primeiro não foi Judá não, o primeiro foi Rúben. Vamos ver lá? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 49, do verso 3 ao 10. Vamos ver, eu não entendi essa escritura. Não é Gênesis 49, é Gênesis 29, verso 32 e 35. Gênesis 29, verso 32 ao 35. Tá. O nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. Ela chamava Diná. Os 12 filhos. Então vamos tomar o primeiro. Veio de Leia,
a primeira esposa dele. Então o filho mais velho, primogênito de Jacó, foi, verso 1, capítulo 29, verso 32. Primeiro foi Rúben, concebeu Léia e teve um filho e chamou seu nome Rúben. O segundo filho, verso 33, e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou seu nome Simeão. Segundo. O terceiro, verso 34, lá no final, por isso chamou seu nome Levi. O quarto, o último da fila, da linhagem de Léia. Mãozinha, abaixa um pouquinho para mim o meu retorno aqui, viu? Na hora que eu pedir, você sobe de novo, tá? Você tomou chá de avarcedeira? Tomou. Então vamos lá. O quarto, aí vem, por isso chamou seu nome Judá, e cessou de ter filho. Último. Que isso? É o último. Judá é o último filho de Jacó com a Léia, e agora se torna o primeiro no linguajar de Mateus, no linguajar de Lucas. Judá se torna o primeiro. Por quê? Aí a resposta cai lá: por causa do seu bom comportamento. O bom comportamento muda até a ordem genealógica. Podemos destacar isto já de primeira mão. O bom comportamento muda até a ordem genealógica. Isto vale dizer, Deus não está sujeito à ordem genealógica do homem. Deus passa por cima da ordem cronológica, genealógica, para escolher o seu primogênito. Nosso Deus é soberano, Ele sabe o que está fazendo. Veja, podemos ver esta mudança da ordem genealógica, sendo Judá, veio de Jacó. Você viu lá São Mateus e São Lucas, né? Lá ele não disse, primeiro veio de Jacó, Rúben. Não, lá disse Judá. E a Bíblia diz o que justamente ela diz. Não queiramos consertar a Bíblia. Nós é que temos que entrar no espírito da Bíblia para entender por que a Bíblia fala daquele jeito. Às vezes nós queremos sistematizar a Bíblia, colocá-la dentro de um sistema genealógico. Mateus teve a falha dele. Onde já se viu chamar Judá do primogênito de Jacó? Gente, até um bobo pode ver lá na Bíblia, em Gênesis 29, versos 32 ao 35, que na ordem genealógica, o primeiro é Rúben. E Mateus, será que Mateus não sabia ler? Mateus sabia ler até a leitura do Espírito Santo, a leitura da mente de Deus, a leitura da mente de Deus, que está acima da nossa mente. Aí Paulo responde em 1 Coríntios 2: o homem natural não compreende as coisas espirituais. Por quê? Porque é por causa disto que ele quer colocar Deus dentro de uma caixinha e prender Deus dentro de limites humanos. Deus errou. Ele fugiu da ordem genealógica aqui, colocando Judá como o primeiro. O primeiro não é Judá. Deus saiu da ordem genealógica. Ele errou. Eu que errei em entender o porquê.
Aí vem, irmãos, a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo para entendermos a Bíblia. Eu já vi muitos crentes dizer: eu já encontrei muitos erros na Bíblia. É porque você é carnal. Porque se você entrasse no espírito da Bíblia, você não chocaria Bíblia com Bíblia. Irmã Maria, está aqui, ó. Deus te abençoe, irmã Maria. A senhora estava de manhã, eu não te vi. Está ali, Deus abençoe, irmã Maria. Teve uma recaída esses dias, mas está boa de novo, né? Foi Geraldinho que... Não foi não, né? Geraldinho é meio custoso, esses meninos. Mas bom te ver. A irmã, sua filha lá atrás, esqueci o nome, irmã. Cadê a irmã? Não veio a esposa do pastor Edson? Disse que ela vinha ontem. Ah, vai vir amanhã. Ele não deixou, né? Mas é isso, me perdoe. Vamos ver lá. Por que Judá foi o primogênito na ordem de Deus? Por quê? Porque tudo tem um porquê. Se tem uma pergunta bíblica, tem uma resposta bíblica. Vamos ver? Vamos, amém Jesus ou não amém? Amém, estamos aprendendo. Vamos ver agora em Gênesis 49. Gênesis 49. Você vai ver a resposta do porquê que não foi Rúben. Deus mudou. Por que Deus mudou a ordem genealógica dos filhos de Jacó? Aí vem, por causa do comportamento. Eu quero que você guarde essa palavra, irmão Maquim. Comportamento. Eu gosto de ver o Maquim pregar, porque quando ele pega uma frase, ele repete ela muitas vezes. Irmãos, comportamento. Aí ele repete, comportamento. Isso é bom, porque repetido várias vezes a pessoa grava. Maquim, eu aprendo com o Maquim. Comportamento. Foi a razão de Deus mudar a ordem genealógica dos filhos de Jacó. Vamos lá ler juntos? Gênesis 49, verso 1 a seguir. O velho Jacó, quando estava para morrer, dias antes, então ele sentou numa cadeira e chamou seus 12 filhos diante dele, e para cada filho ele tinha uma bênção. Uns uma bênção maior, outros menor, de acordo com seus comportamentos. Eu posso ver, você pode fazer um quadro na sua mente, Jacó, o velho patriarca, ali diante de seus filhos, dando a eles as bênçãos da sua velhice. Aí vem então Gênesis 49, verso 1. Todos vocês que têm Bíblia, abrem para você entender. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. A bênção do pai pesava muito sobre a família. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Jacó, que se tornou Israel. E aí ele chamou o primeiro que nasceu, o primeiro que nasceu, o filho mais velho, Rúben. Veja a bênção que ele proferiu sobre cada um deles. Chamou por ordem genealógica e disse: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Sim, aparentemente você é tudo isto, porém internamente, Rúben, eu vou falar para você agora o verso 4. Internamente, inconstante como a água, não serás o mais excelente. Por quê? Era para ser, ficar no verso 3, alteza, excelência. O verso 4 desabona o verso 3. Sim, sabe por quê?
Verso 4: inconstante como a água, não serás o mais excelente. Por quê? Porquanto subiste ao leito do teu pai, então contaminaste o meu leito, subiu a minha cama. Aí você vai lá para Gênesis 35, 22, só escreva aí, depois você lê em casa. Rúben deitou com a Bila. Quem que era Bila? Era uma concubina, uma esposa do pai dele. Pegou, deitou com a esposa do pai dele na cama do velho. Aquilo desabonou toda a sua primogenitura. Deus é zeloso. Deus é zeloso. Deus vigia nosso comportamento. Tenha cuidado com o seu comportamento. Isso pode anular sua bênção de primogenitura. O que Jacó disse, proferiu? Verso 4: inconstante como a água, e não serás mais excelente, ou seja, primogênito. Herdará a bênção da primogenitura. Não. Porquanto subiste ao leito do teu pai, então o contaminaste, subiu a minha cama. Isto desabonou o direito dele ser o primogênito. Então, quando você vê a Bíblia falando algo que para a lógica você pensa que está errado, procure entrar no espírito da Bíblia, que você vai descobrir por que ela fala daquele jeito, contrariando pela lógica outro versículo da Bíblia. A verdade é que a Bíblia não choca com a Bíblia, choca com os nossos conceitos, mas não com a veracidade dela. Tudo tem um porquê. Mateus foi inspirado, Lucas foi inspirado quando escreveu: de Jacó veio Judá, não Rúben, Judá. Você está vendo? Comportamento muda ordem genealógica. Comportamento muda direito de bênção. Vira para o seu irmão e diga assim: irmão, cuidado com o seu comportamento. Fala para o seu irmão, fala. Cuidado com o seu comportamento. Comportamento muda ordem genealógica para Deus. Aí vem os outros dois, segundo e o terceiro filho. Verso 5. Ele vira para Simeão e Levi, que é o segundo e o terceiro filho, e diz: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Já começou a dar a nota 0 para ele logo de início. Para Rúben ele deu a nota 0 no segundo versículo, mas para Simeão e Levi ele deu nota 0 logo de primeira mão. Suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre a minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte. Jacó dizendo: minha alma não mistura com seu conselho, e nem com a sua congregação minha glória se ajunte. Viu? Simeão e Levi. Já pensou? Jacó falar isso para seus filhos: minha alma não mistura com vocês, e minha glória também não mistura com a de vocês. Por quê? Porque suas espadas se tornaram instrumento de violência. Jacó, o que o senhor está falando, Jacó? Eu estou falando de Gênesis capítulo 34. Deus não se esquece. Vira para o seu irmão de novo, sua irmã diz: irmã, Deus não se esquece.
Brinca não, estou falando sério, diga. Essas coisas fazem você nunca esquecer desse culto. Deus não se esquece. Simeão, Levi, Simeão, suas espadas se tornaram armas violentas. Jacó, você está falando de quê? Estou falando lá do tempo de Siquém, aquele moço que pegou a nossa filha Diná, deflorou-a e depois veio correndo pedindo misericórdia. Ele se circuncidaria todos seus homens para se tornar um dos nossos, e nós fizemos um pacto com eles, mas vocês guardaram raiz de amargura. Veja o verso 25 do capítulo 34 de Gênesis. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor. Quem é que estava com essa violenta dor? Simeão e Levi. Dor de amargura, pelo que Siquém fez com a sua irmã. Você vai ler os outros versos anteriores, você vai ver que estava amargurado, mas foi consertado. Pediram perdão com lágrimas, arrependeram, mas Siquém e Levi nunca perdoou. Isso é terrível, irmão. Aquele outro peca contra você, pecado é pecado, não tem pecadinho e pecadão. E depois se arrepende, vem chorando, dizendo: faça de mim, eu serei seu servo, faça de mim o que você quiser, mas me poupe minha vida, eu errei. Coisa mais linda é uma pessoa confessar seu erro, e aí na frente você perdoa, e por detrás guarda aquela raiz de amargura, guarda. Aí vem o verso 25, aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, a moça, tomaram cada um a sua espada, e entraram afoitamente na cidade, e mataram todo macho de Siquém. Gente, mas não foi acertado. O homem veio arrependido, Siquém, seu pai, vieram arrependidos, seu pai Hamor. Vocês parecem que perdoaram o homem. Aí você volta lá para onde nós estávamos lendo, Gênesis 49. Jacó ficou muito triste ao ver aquele comportamento dos seus dois filhos, Levi e Simeão. Em outras palavras, Levi, Simeão, eu sei que vocês têm razão para ficar sentido que o homem de terra estranha pegou nossa filha Diná e a deflorou, mas eu sou o pai dela. Se vocês têm razão para ficar magoado, muito mais eu que sou o pai. Mas os homens vieram com lágrimas, e nós acertamos. Por que vocês não se livraram da raiz de amargura? Tem muitas coisas que a pessoa vai com outra e diz: eu acertei. Acertou só verbalmente, mas interiormente continua com aquela raiz de amargura. Você tem que saber de uma coisa: assim como Jacó levou a sério o que estava dentro do coração de seus filhos, Deus também leva a sério o que está dentro do nosso coração. Deus não toma propriamente o que falamos, mas Deus toma o que está dentro de nós. Você vai ver que eles falaram que tinha ficado tudo certo, mas a Bíblia diz: a dor estava aguda no coração de Levi e Simeão. Aí então, quando foi administrar a bênção para os dois, aqui no verso 5 de Gênesis 49, Jacó não esqueceu. Quando Levi e Simeão matou aquele povo de Siquém, diz a Bíblia que Jacó ficou tão triste por ver aquele comportamento mau,
que Levi e Simeão procedeu. E agora, na hora de Jacó dar a bênção, ele não pôde dar a bênção da primogenitura para o primeiro filho, que era Rúben, porque ele tinha deitado com a sua própria esposa, Bila. Ele não pôde dar a bênção para os dois filhos, Levi nem Simeão. No verso 5 diz: porque suas espadas são instrumentos de violência. Irmão, essa espada fala de tanta coisa. Deus não nos deu esta espada para nós fazer dela instrumento de violência. Assim diz o Senhor: você vai morrer. Você lembra de William Branham, nosso irmão mais velho? Lembra? Quando aquele casal estava desenvolvendo cenas amorosas no primeiro banco do tabernáculo Branham, o Espírito Santo falou no coração dele: eles estão em suas mãos, faça deles o que você quiser, e ele assim será. Você pode falar a palavra, ele vai se tornar uma múmia, vai se tornar cinza aqui mesmo. Irmão Branham tinha autoridade. Gente, quando se fala de grandeza, escuta aqui, olha para cá. Quando se fala de grandeza, eu vejo grandeza assim: você tem poder para destruir aquela pessoa e não destrói, faz é perdoar. O anjo do Senhor disse para o irmão Branham: casal está aí, essa é a cena que eu te disse que estava preparada para te arrasar. Faça deles o que você quiser. Eles programaram para desenvolver essa cena aqui. O irmão Branham olhou e disse: sim, o anjo me deu o poder, e se eu falar, eles se tornam uma múmia agora. Mas o irmão Branham disse: porém, pecado no mínimo, pecado no máximo. Eu não sou culpado disso, dessa cena horrível dentro da casa de Deus. Não sou culpado disso, eu não faço isso. Porém, eu tenho culpas de outras coisas. Isso quer dizer, não há pecadinho nem pecadão. Eu não sou culpado disso, mas sou culpado de outras coisas. Então, eu não tenho autoridade moral para fulminá-los. Se tiver que fulminar, eu tenho que fulminar a mim, porque eu tenho culpa também como humano. Eu devo a Deus muitas coisas. Irmão, isso é que eu entendo de grandeza cristã. Grandeza cristã é você ter a pessoa na sua mão para fulminá-la, para destruí-la, e você ficar calado e dizer, como o irmão Branham disse para o casal: eu vos perdoo. Diz que quando o irmão Branham falou isso, uma unção tão grande caiu lá no tabernáculo Branham, que aleijados que estavam nas cadeiras de rodas saíram correndo, andando. Pessoas que estavam nas macas, paralítico, levantaram e saiu andando. Cegos saiu enxergando, porque Deus gostou do gesto do irmão Branham em perdoar ao invés de fulminar. Comportamento. Deus gosta de ver bom comportamento em nós. Deixa eu repetir. Grandeza, eu entendo que grandeza espiritual é você ter a pessoa na sua mão, conhecendo todos os defeitos dele ou dela, e não fulminá-lo, mas dizer: eu lhe perdoo. Isso desarma a pessoa, isso desarma o diabo. E aí você vai lembrar disso, Gênesis 49, verso 5. Por que que Levi, por que que Simeão, um deles não pôde assumir a primogenitura, dado que Rúben não pôde? Por que que um deles não puderam? Porque não souberam usar o poder que eles tinham nas mãos. As espadas. Pensavam que espada era só para matar. Não, espada é também para dar vida. A palavra de Deus está escrita em Hebreus capítulo 4, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, corta dos dois lados.
mas ela corta, é o pecado, é o diabo, mas para dar vida para o pecador. Deus não colocou a espada dele nas nossas mãos para nós sair matando pessoas. As pessoas não têm culpa, gente. Ela simplesmente é uma pessoa, é usada pelo diabo. Por isso que ela fuma, bebe, prostitui, mata, rouba. Elas são pobres vítimas, pobres presas do diabo. Se você conseguir tirar o diabo delas, elas nunca fumará mais, nunca beberá, nunca matará, nunca odiará. As pessoas são pobres vítimas. Aprenda a amar mais as pessoas, aprenda a olhar mais as pessoas por esse binóculo da misericórdia, por esse binóculo do sangue. Não é tão bom sentirmos protegidos pelo sangue de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sentir protegida pelo sangue de Deus não é tão bom, irmã? Você erra e pede perdão, você sente aquela paz descendo na alma, dá uma sensação de regozijo tão boa, não é? Sim, sim, irmãos. Os irmãos estão falando mais forte. Sim, irmãs. Sim. Se você gosta de ter essa paz do perdão para você, por que você não pode dar essa paz do perdão para aquele que te ofendeu? Essa paz do perdão, dizer eu te perdoo, para ele também sentir paz, gratidão, por você poder ter direito de matá-lo, e no entanto você vira e diz, eu te perdoo. Comportamento. Vire para o seu irmão e fala, comportamento. Comportamento. É sério. Não é hora de rir não, Chico. É hora de pensar sério. Comportamento tem muito a ver no nosso nível espiritual para com Deus. Por que então? Vamos prosseguir o estudo aqui, Gênesis 49, verso 5. Simeão e Levi, Jacó dizendo para eles, são irmãos, porém suas espadas se tornaram instrumentos de violência. Em outras palavras, por isso eu não posso dar a vocês a primogenitura de filho. Aí vamos pular para nós ganhar tempo. Pular aqui na letra, não sai pulando aí não. Vamos agora para o verso 8. Verso 8, Gênesis 49. Ele virou para Judá, o último filho de Leia, quarto filho dele. Parece uma contradição, é contradição para nós. Para Deus é a lógica das lógicas. Virou para Judá, que no verso 8 apontou o dedão para ele e disse, Judá. Parece que ele falou com tanta vibração na voz, com tanto gozo, com tanta alegria, e disse, Judá, encheu a boca. Quando você gosta de uma coisa, você fala com prazer, parece que aquilo enche a boca, não é? Né, irmãos, aí na galeria, vocês estão me acompanhando na Bíblia, né? Vocês não vêm no culto para assistir culto, você vem no culto para participar, leia. Senão você volta vazio para casa, é ruim. Entre no espírito do culto. Por isso que eu não gosto de deixar a gente subir lá, se tem banco aqui. Eu pedi para os diáconos, tranca, esta é a lei de Deus. Porque aqui parece que tem uma atmosfera. Viu? Lá qualquer mosquito que passa, você distrai. Mas não faça isso não. Aí em cima também é culto, é lugar santo. Leia a Bíblia também, acompanhe. Leve para sua casa a bênção. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Veja, os 3 filhos te louvarão, Judá. Te prostrarão diante de ti. E a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, Judá. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão, Judá. Referindo aos 3 primeiros filhos. Por quê? Judá,
é um leãozinho. Oh, da presa subiste, filho meu. Teve prazer de chamar Judá de filho meu. A nenhum dos outros ele chamou filho meu, mas a Judá ele chamou filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. Eu vejo em ti, Judá, força de leão, caráter de leão. E como um leão velho, quem o despertará? Verso 10, aí vem a profecia. O cetro quer dizer o domínio, a força. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Quem que era Siló? Jesus Cristo. Jacó profetizou da vinda de Siló. Vinda de Siló refere-se à vinda de Jesus Cristo. Até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. A ele, a Siló, a Jesus. Oh, de que tribo Jesus nasceu? Irmã, que tribo que Jesus nasceu? Pela ordem, os sacerdotes, pela ordem de Moisés, o sacerdote vinha da tribo de Levi. Mas o sumo sacerdote, que veio pela ordem de Deus, não pôde vir pela tribo de Levi. Por quê? Porque Levi era sanguinário, homem de espada, que puxava da espada, era homem temperamental. Deus não se esquece do comportamento. Por que que Jesus, todo sacerdote escolhido pelo homem, vinha da tribo de Levi? E por que que o sumo sacerdote escolhido por Deus mudou, veio da tribo de Judá? Porque aquilo foi escolhido direto por Deus. Deus não se esqueceu dos erros de Levi. O sumo sacerdote não podia vir de uma linhagem que tinha mancha. Sumo sacerdote Jesus Cristo tinha que vir de uma linhagem limpa. E a única linhagem limpa era da linhagem de Judá, por causa do comportamento de Judá. Comportamento, irmão Edinho. Eu lembro do irmão Brana elogiar a esposa de um senador lá de Jeffersonville, ele parabenizando ela. Ela não era cristã, andava de calças esportes pelas ruas, porém ela diz: para ir na igreja do irmão Brana, eu vou vestida decentemente de vestido. O irmão Brana disse: irmã, Deus tem um galardão no céu por causa do seu respeito pela casa de Deus. O seu respeito, irmão Edinho. Nós íamos sair junto amanhã, depois não deu. Ele me disse: pastor, eu ia me proceder assim. Aquilo me fez vibrar. Diz: esse respeito faz Deus sentir honrado. O seu respeito cobre multidão de pecado. Seu respeito para com Deus. Porém, o nosso desrespeito pesa sobre nós. Lembre-se dessa frase: comportamento. O bom comportamento faz Deus agradar de nós. Porém, o mau comportamento faz Deus desagradar de nós. Pense nisto, gente. Nós não estamos aqui num lugar qualquer, não. Nós estamos aqui diante de Deus. Judá, tu és um leão, tu és a força de boa moral, força de boa reputação, força de bom caráter. Sim, Judá, tu és um leão,
e de ti, Judá, nascerá o leãozinho da Virgem Maria, chamado Jesus. Ele será um leãozinho, Judá, nascerá da sua tribo, leãozinho valente. Sabe por quê, Judá? Por causa do seu bom comportamento. Eu farei de ti, Judá, um modelo. Das tuas entranhas, Judá, sairá a minha genealogia. Por isso que na genealogia, tanto a que Mateus escreveu, tanto a que Lucas escreveu, não aparece não aparece Rubem, não aparece Levi, não aparece Simeão, porém aparece Judá. Por quê? Por causa do seu comportamento. Irmão, quer um conselho? Irmã, conselho. Eles dizem, se conselho fosse bom, era vendido. Não, isso aí quem fala isso é a voz da ignorância, viu? Conselho sem dinheiro e sem preço. Isaías 54. Quer um conselho? Bom. Se você não dá conta de ser 100% cristão, pelo menos respeite os cristãos. Em respeitar, pelo ato de você respeitar, você já ganha uns pontos grandes diante de Deus. E sabe o que Jesus disse disso? Ele disse, isso cobrirá a multidão de pecados seu, pelo seu comportamento, pelo seu respeito para com Deus. Só esse gesto, esse comportamento, já cobrirá a multidão de pecados seu. Então, se você não dá conta de ser crente 100%, como eu também não dou, mas pelo menos vamos optar por aquilo que é mecânico. Dizer, Deus, pelo menos respeitar o Senhor, eu quero respeitar. Você sabia? O irmão Brana chegava num lugar, tinha uma mulher pregando, ele toda a vida condenou, porque a Bíblia condena a mulher pastora, porém ele ficava em silêncio, fazia reverência, porque ali estava sendo lido a palavra de Deus. Ele chegava no lugar, tinha um padre rezando a missa, ele fazia reverência, o maior respeito. Não é porque ele não cria naquilo, que ele tinha que desrespeitar, fazer barulho. Eu não creio nisso, então vou fazer barulho. Vamos tampar o barulho do padre rezar a missa. Isso é desrespeito. Se você não pode obedecer a Deus, respeitem as pessoas. Elas estão fazendo lá na sua ignorância, mas elas estão sinceras naquilo que estão fazendo. Você, sendo um crente que tem tanta luz, não pode respeitar a ignorância deles. Tem que fazer esses atos desrespeitosos. Nós que temos luz, deveríamos ser os primeiros da fila a respeitar a ignorância, a fragilidade das pessoas e dizer, Deus, ela faz assim, porque ela não conhece uma coisa melhor. Irmão Brana chegou a dizer até sobre o bêbado. Ele disse, não critique o bêbado porque ele bebe. Você deve ensinar coisas melhores do que a cachaça para ele. Ele bebe porque ele não conhece uma coisa melhor do que a cachaça. Procure introduzir nele um lenitivo melhor do que o álcool produz, que ele nunca mais vai beber. Agora nós não. Ó, cachaceiro, vai para lá. Sai para o inferno, viu, cachaceiro? O coitado já tem o inferno todo contra ele, e você ainda manda mais para o inferno. Não é? É tão bom respeitar as pessoas, gente. É tão bom. A irmã Belmira chegou ali hoje na porta da igreja. Eu ri demais dela. Mas ri, não risada de crítica, mas risada de alegria. Eu disse, é minha menina, é minha meninona. Oh, como eu amo essas minhas meninas. Uma irmã Belmira, irmã Francisca. Uma Francisca, ela canta que chacoalha.
Eu disse: irmão Francisco, a senhora é a menina mais bonita que eu tenho. E ela fica feliz. Você tem que amar as pessoas, gente. A irmã Belmira chegou, um pé com um sapato bonito e outro pé com a sandália havaiana. Não vai filmar ela não, viu, filmando? Não vai filmar não. Eu vi aquilo, eu sorri, eu disse: é coisa de menino. Na hora que ela crescer, ela não vai fazer isso mais. Eu tenho minha netinha, meu netinho, às vezes eles fazem isso. Põe um pé de um sapato, no outro pé outro sapato de outro jeito. É coisa de menino. Na hora que ela crescer, ela não vai fazer isso mais. E se leva tudo na brincadeira, e fica tudo leve, leve. Agora, pegar isso e levar pela maldade, você machuca as pessoas. Você tem que saber que as pessoas têm sentimento. Sentimento. Vamos respeitar o sentimento das pessoas. Se há uma coisa que o irmão Brana nos ensinou tanto, é respeitar o sentimento das pessoas. Ela é assim, porque ela é menina. Na hora que ela crescer, ela vai pôr o sapato tudo igual. O irmão Dioninho, marido dela, ficou rindo, sorria. E até ela sorriu. É tão bom ser família, gente. Tudo que acontece é festa, é alegria em casa. Não alegria de crítica, mas alegria de ver os atos inocentes uns dos outros. É tão bom ter inocência em nosso meio. É tão bom viver no meio de um povo de mentes inocentes. Agora, coisa horrível é viver no meio de um povo de mente maldosa. Tudo que fala já leva para a pornografia, para a ignorância, para a sujeira. Ali cria uma atmosfera ruim. Mas, ó meu Rubem, eu posso ver Jacó se alegrando com Rubem. Tu és meu leão. Judá, não é Judá. Tu és meu leão. De ti sairá o leãozinho. Ele pôs o nome no leãozinho de Siló, referindo-se a Jesus, por causa do seu comportamento. Vamos em frente. Aleluia. Levi e Simeão, eles não levavam desaforo para casa. Mexeu com a minha irmã. Meu pai Jacó está velho, perdoou vocês, mas nós somos irmãos dela. Nós não vamos levar desaforo para casa. Pegou a espada e matou todos os homens lá de Siquém. Em nome da razão, em nome do ego. Minha família não pode ser manchada. Nem sempre você deve agir pela razão, quase que de jeito nenhum. Você desagrada a Deus. Um gesto de perdão resolve muito do que um gesto de ignorância. Porque problema já tinha sido criado. Tinha jeito de consertar aquele problema? Ela ia voltar a ser virgem novamente? Não. Gente, não vamos criar mais problema em cima de problema. Vamos procurar resolver o problema com graça, com misericórdia. Mas eu tenho a espada, eu vou consertar pela força da espada. Por causa disto, nenhum deles pôde ser contado na linhagem de Jacó. Nenhum deles pôde ser contado na linhagem de Abraão, na linhagem de Jesus. Sobrou para o último. Veja, Deus sabe o que faz. Vira para o seu irmão e diz: irmão, Deus sabe o que faz. Aí você vira para Gênesis 48, verso 12 ao 19.
Gênesis 48, verso 12 ao 19. Deus sabe o que faz. O episódio aqui é este: Jacó abençoa os filhos de José. Pela ordem, veja que Deus não está sujeito à ordem cronológica, nem à ordem genealógica do homem. Deus não prende isso. Eu sou obrigado a abençoar ele, que ele é o mais velho. No caso lá de Esaú e Jacó, Deus era obrigado a abençoar Esaú, porque Esaú era o mais velho, era o primogênito. Deus não está obrigado a essas lógicas nossas, não. Porque pela lei de Moisés era o primeiro que era o primogênito, era o herdeiro da família. Porém pela lei de Deus é diferente. Deus não está sujeito às leis humanas. Jacó e Esaú, antes de nascer, Deus já disse: amei a Jacó e aborreci Esaú. Malaquias capítulo 1, verso 2. E quando nasceu, todo mundo quando ouviu essa frase, amei a Jacó e aborreci Esaú, todo mundo esperava que quem ia nascer primeiro era Jacó. É o amado, então é o primogênito. Então vai ser Jacó que vai nascer primeiro. E aí na hora do parto, Jacózinho, vem Jacózinho, a bolsa de água estoura, Jacózinho vai nascer primeiro. De repente veio a cara de Esaú. Era o Esaú. Uai, como diz o mineiro, uai, Deus errou. Amei Jacó e aborreci Esaú. O Jacó é o último, Esaú é o primeiro. Ele errou segundo a lógica humana. Segundo a lógica humana, nossa. Mas segundo a lógica de Deus, ele fez certinho, certinho. Sabe por que ele aborreceu Esaú, que era o primogênito? Por causa do comportamento de Esaú em relação à primogenitura. Tanto é que Esaú não valorizou, trocou ela em um prato de lentilha quando estava com fome. Porém Jacó era um trapaceiro, era um travesso, porém amava a primogenitura. Deus olha para o seu coração, Deus julga pelo que está no seu coração. Por que ele amou Jacó, que é o segundo, e aborreceu Esaú, que era o primeiro? Confrontou com a ordem genealógica. Deus está aí muito interessado em obedecer ordem cronológica de ninguém. Não, senhor, mas isso é lei de Moisés. Mas a minha lei é um pouco mais alta. E aí o tempo mostrou por que Deus amou Jacó. Porque Jacó valorizava Deus. Esaú estava nem aí. Estava nem aí com as coisas de Deus. Hoje é domingo, então vou virar para o canto, vou dormir mais. O Jacó não. Jacó, hoje é domingo, opa, eu vou correndo que hoje tem escola dominical, eu não posso perder. O Esaú, então é feriado, vou dormir mais. 9 horas da manhã o Esaú está lá roncando. O Jacózinho está lá na igreja que nem pisca o olho, amando a primogenitura. Quem era Jacó? Trapaceiro, difícil, porém a alma dele amava a verdade. Sua alma ama a verdade. Sua alma ama a verdade. Deus te julga pelo que está na sua alma. Mas veja aqui, o caso que Deus tudo sabe, Deus conhece todas as coisas, e tudo que Deus faz é porque é a melhor maneira, é aquela que Ele fez. Quem somos nós para criticar Deus ou reprovar Deus, dizendo: Deus, o Senhor errou? José, aqui em Gênesis 48, verso 17 até o 20, José, porque era uma, como é que fala, era uma, de toda a família, é uma tradição hebreia e judaica,
que quando os filhos nasciam, recebia a bênção do pai ou do avô, de um ancião da família, e aquela bênção determinava justamente o que aquele menino, que aquela menina ia ser no decorrer de sua vida. A palavra de um ancião pesava, sabia? O problema hoje é que nós não valorizamos palavra. Entra a palavra, nós entra no ouvido e sai no outro. Por isso nós não somos mais abençoados. Mas naquele tempo, a palavra de um ancião era reverenciada. A palavra de um pastor era reverenciada. Por que o povo hoje não é abençoado? Porque não reverencia mais. Porém o Jacózinho reverenciava. Então José trouxe os 2 filhos, cumprindo a tradição, para o seu velho pai, que estava já nos dias de morrer, abençoá-los. E o Jacó estava cego. Você vai ver isto, Gênesis 48, do verso 17 ao verso 20. Eu vou falar para nós ganhar tempo. Depois você lê esse episódio na sua casa. Você vai ver como que é lindo. O Jacó estava cego da velhice, perdeu a visão. Aí sabe o que José fez? José ajudou Jacó. Muitas vezes nós queremos ajudar a Deus. Ajudar a Deus. Vem cá, vocês 2 meninos, vem cá. 2 meninos, corre aqui. 2 meninos, vem cá, corre. Aqui, correndo. O José, lá estava o Jacó cego. Fica cego, irmão. Fica cego. Aqui está o Manassés, que é o mais velho, filho de José. E aqui está o Efraim, que é o mais novo, filho de José. E aí José quer que seus filhos sejam abençoados pelo seu pai Jacó. Eles reverenciavam demais a palavra do velho ancião Jacó. Aí então José, vendo o velho cego, você não está me enxergando não, né, irmão? Tá. Aí o pai punha a mão direita na cabeça do filho mais velho, que era a bênção da primogenitura. E a mão esquerda era uma bênção também, porém era uma bênção menor, era sobre a cabeça do filho mais novo. Então, pela ordem, sua mão direita é essa, né? A direita é essa? Então vamos cruzar. José também cruzou, ele trouxe errado, você vai ver na história, ele cruzou. Aí ele trouxe seu filho mais velho, o velho Jacó estava cego, José ajudou o velho. Aí ele pôs os filhos, não, para aí, não mandei o senhor para a mão ainda não, quieta aí Jacó, o senhor está cego. Aí José tentou ajudar Jacó, ajudar a Deus. Essa coisa do homem ajudar a Deus, gente, não dá certo não. Eu que preciso ser ajudado por Deus. Deus não precisa da minha ajuda, eu preciso da ajuda dele. Mas José, aquela coisa difícil. Tadinho, meu pai está cego. Tadinho de Jesus, morreu na cruz. Tadinho dele, tadinho é de mim. Ele morreu na cruz, foi por minha causa. Deixa eu ajudar o velho Jacó. Então eu vou deixar os 2 aí, no rumozinho da mão. O mais velho no rumo da mão direita dele, e o mais novo, que é o Efraim, no rumo da mão esquerda dele. Porém, o velho Jacó, cego, mas na hora de pôr a mão sobre a cabeça deles, o que ele fez? Põe a mão. Aí ele pôs a mão direita, ele cruzou as mãos. Pôs a mão direita na cabeça do Efraim, que era o menor, e a mão esquerda na cabeça do Manassés, que era o maior. Você leia lá na Bíblia, você vai ver José repreendendo Jacó. Papai, está errado, o senhor errou. O senhor pôs a mão direita na cabeça do menor. É do maior, papai. O senhor cruzou a mão. Sabe o que Jacó disse? Obrigado, filho, vai sentar. Sabe o que Jacó disse? Jacó disse assim, no verso 18, e José disse a seu pai: não é assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Aí no verso 19, Jacó vira para José, ceguinho. Mas seu pai o recusou e disse: José, eu sei, meu filho, eu sei que eu cruzei minhas mãos, eu sei também.
Ele será um povo, o mais velho será um povo também, será grande. Contudo, seu irmão menor é que será o maior que ele, e a sua semente será multidão de nações. Vergonha, vergonha, vergonha. Fui ajudar meu pai me repreendeu, ele está cego. Jacó disse: filho, eu estou cego dos naturais, mas dos olhos espirituais estou lúcido. Eu estou lúcido. Não foi eu que cruzei a mão, foi a força divina que cruzou minhas mãos. O abençoado será o menor. Filho, eu sei o que eu estou fazendo, filho. Ô irmão, quando Deus foi te salvar, e pessoas boas lá, vizinhos seus, diziam: esse homem não vale nada, como que ele pode ser crente? Querendo corrigir Deus. Deus vira para eles e diz: eu sei o que eu estou fazendo em salvar esse homem. Quando ele foi te salvar, minha irmã, havia muitas mulheres no seu bairro que era melhor do que você, mas ele virou e disse: eu sei o que eu estou fazendo em salvar ela. Deus não tem que pedir para ninguém se ele pode salvar o Jacó e aborrecer Esaú. Deus é soberano, ele conhece o fim desde o princípio, por isso que o que ele fala é resumido. Irmão, para de estar condenando os outros. Você condena os outros pela sua lógica, e a nossa lógica nunca é a lógica de Deus. Deixe isso por conta de Deus. Nosso assunto é pedir misericórdia, não juízo. Deus sabe melhor. A mão dele é guiada ao eleito. Se ele salvou, abençoou o Efraim, era a mão dele que foi dirigida para pôr na cabeça do Efraim, não na cabeça de Manassés. José veio em nome da razão dizer: papai, o senhor errou, papai. Mas papai, eu entendo que o senhor errou, porque o senhor está cego, o senhor não vê. Não, papai, não vou difamar o senhor não, o senhor está cego, o senhor errou porque o senhor está cego. Jacó disse: não, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Veja, Jacó querendo corrigir Jacó. Veja, nós queremos corrigir a Deus. Senhor, por que o senhor salvou Edinho, hein? Edinho não vale nada, senhor. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu salvei Edinho, porque Edinho tem um coração que teme a Deus. Deus sabe melhor. Ah, Deus, nestas alturas, onde fica nosso zelo? Zelo humano, zeloso. Eu fiz isso por causa do zelo. Crente tem que ser zeloso, né, irmão? Então eu fiz isto porque crente tem que ser zeloso. Sim, tem que ser zeloso, mas fica atrás de Deus. Não corta a frente de Deus, não. Deixa Deus guiar-te. Não passa na frente de Deus, não. Você erra. Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Malaquias capítulo 1, verso 2. Amei Jacó e aborreci Esaú. Você vê agora comportamento. Gênesis capítulo 9, verso 20. Gênesis capítulo 9, verso 20. Maquinho, você está acompanhando aí, né, Maquinho? Fala glória a Deus, Maquinho. Quando você está pregando, você manda o povo dar glória a Deus. Eu quero ouvir seu glória a Deus, só do Maquinho. Cadê Maquinho?
está baixinho, você não lanchou não? Fala glória a Deus, Maquinho. Ih, silenciou. Comportamento. Gênesis, capítulo 9, verso 20. Veja o comportamento de Cão, filho de Noé. E começou Noé a ser lavrador, isso depois do dilúvio, né? Desceu, as águas baixou, eles saíram da arca, e começou a Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. Vinha é uva, né? Uva, pé de uva. E bebeu do vinho. Depois que as vinhas produziram uvas, fez vinho, e Noé bebeu. E embebedou, ficou embriagado. E embriagado dentro da casa dele, sabe o que aconteceu com ele? Com o velho patriarca. Olha, gente, cuidado para não desrespeitar um patriarca. Chama Cão, Cão vai dizer: pastor, eu tive razão para desrespeitar o patriarca. Ele não respeitou, ficou bebinho lá em casa e acima de tudo ficou nu, tirou a roupa, ficou nuzinho lá dentro. Então eu tive razão de ir lá ver a nudez dele e contar para meus irmãos lá, para Sem e Jafé. Tinha razão. Sabe, por causa desse ato que Cão fez, ir lá e viu a nudez do Noé, bêbado, nu, ele foi amaldiçoado. Até hoje, a descendência de Cão, que somos nós, os gentios, recebemos, pagamos esse preço de amaldiçoados por causa do gesto, por causa do comportamento de nosso pai Cão, lá depois do dilúvio. Nós pagamos esse preço até hoje. Por isso que Paulo disse em Romanos 11 que nós somos zambujeiros maus. Porém Deus, pela sua graça, pegou esses zambujeiros maus e enxertou na oliveira verdadeira. Mas por méritos nossos? Não. Isso é pela graça. Pelos méritos nossos estávamos sentenciados ao inferno. Sabe o que quer dizer a palavra gentios? Descendente de Cão são os gentios. De Sem veio os judeus, de Jafé veio os samaritanos, e de Cão veio os gentios, que somos nós. Gentil quer dizer adorador de ídolos. No linguajar de Paulo em Romanos 11, zambujeiros maus, plantas malignas, éramos nós. Porém Deus, que é rico em misericórdia, virou para nós e diz: amei os gentios e aborreci os judeus. Amei os gentios e aborreci os judeus. Romanos capítulo 9. Deus ensurdeceu os ouvidos deles para não ouvir, cegou os olhos deles para não ver, para poder virar para nós e nos oferecer salvação. Fale sobre graça, fale sobre misericórdia. Pela lógica, nós, gentios, estaríamos destituídos da glória de Deus. Mas por causa da grande misericórdia de Deus, Ele virou para nós e diz: são jambuzeiros maus? São. Porém eu pego vocês e enxerto agora na oliveira verdadeira. A seiva da oliveira vai passar por vocês e vai alimentar vocês, zambuzeiros. Então, desde então, vocês não são mais zambujeiros, vocês são galhos da verdadeira oliveira. Quem é João? Quem é João? João Batista? Galho da verdadeira oliveira. Deixa o mundo dizer: João Batista é um capeta. Mas Jesus disse: eu enxertei na minha oliveira. Aleluia! Aleluia! Você quer dar ouvido à voz da razão? Fica contra o João. Você estará contra o João de Deus. Aí é onde nós erramos, gente. Nós julgamos as pessoas pela ótica humana. Deus julga pela predestinação. É pela eleição que é feito antes da fundação do mundo.
Nós temos o filtro humano. Aquele irmão, sim, aquele lá vai para o céu. Aquele lá não, aquele é um capetinho escrito, você não vê aí? Quem que não dizia que Jacó era um capetinha? No entanto, era um amado de Deus, porque Deus via o que estava dentro de Jacó, que era um amor imenso pela primogenitura. O que Deus julga é o amor que você tem na sua alma pela palavra de Deus. Isso é que pesa no juízo de Deus. Agora vamos para Deuteronômio. É a última escritura, viu? Deuteronômio 23, versos 3 e 4. Aí eu lendo isso aqui, eu disse, meu Deus, por que isso? Um mau comportamento nosso determina um destino funesto para nós. Vira para o seu irmão e fala, irmão, Deus tem ciúmes de sua palavra. Irmã, Deus tem ciúmes da sua palavra. Não brinquemos com Deus. Não brinque com Deus. Deus não se esquece dos nossos atos. Deuteronômio 23, verso 3 e 4. Pessoas que são excluídas das assembleias santas, das reuniões santas, do santo do céu. Aí, as ordens que Deus deu para Josué, para o povo de Israel, dizendo assim, nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor. Não deixa não. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Deus, por que isto? O Senhor não é um Deus de amor? Sim, sou. Mas eu lembro das suas maldades, das quais eles nunca se arrependeram delas. Portanto, não recebais esta gente na congregação dos justos. Deus se lembra. Deus se lembra. Sim, nenhum moabita, nenhum amonita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração. Uma geração é 40 anos, 4 vezes 10, 40, 400 anos para frente. Não pode entrar na congregação dos santos. Por que, Jesus? Por que, Jesus? Todos os porquês bíblicos têm uma resposta bíblica. Aí vem o verso 4. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando vocês passavam lá pelo meio da tribo deles. Eles não deram água para vocês. Não deram água para os meus filhos que peregrinou lá pelos terrenos dos moabitas, nem pelos terrenos dos amonitas. Eles fizeram foi espraguejar. Veja, não deram água a receber-vos no caminho, quando saíste do Egito. O que eles fizeram? Porquanto alugaram contra ti, ó Israel, a Balaão, para vos amaldiçoar. Balaão, filho de Beor, de Pétor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Eles não vos respeitaram. Por isso não recebais até a 10ª geração deles nas vossas congregações. Deus ficou irado com o mau comportamento. Marquinhos, comportamento. Deus não se esquece. Então eu disse, irmão João, Deus te abençoe. Está lá atrás, irmão João, Deus te abençoe. Como eu disse agora há pouco, irmão, como eu também não dou conta de obedecer 100% a palavra, eu creio nela 100%, mas eu não dou conta de obedecer 100%, eu queria demais,
mas sempre eu me acho endividado com ela. Porém, uma coisa eu devo ter cuidado, sabe o que é? Eu não dou conta de obedecer 100%, porém respeitar ela, isso está dentro da minha jurisdição. Eu vou respeitá-la. Eu sou endividado com ela, porém respeitar a palavra eu vou respeitar. Onde ela diz que batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou respeitá-la. Eu não vou pôr Pai, Filho e Espírito Santo, não. Fazendo isto, eu estarei desrespeitando a palavra. Quando ela disse em Efésios 2, 18 ao 20, que a igreja está edificada sobre o fundamento dos profetas, dos apóstolos e dos profetas, eu não vou dizer que a igreja tem que ser edificada sobre teologia, não, porque fazendo isto, eu estou desrespeitando a palavra. Quando a Bíblia diz que Deus é um, eu não vou desrespeitar, dizer que é três, não. Eu estarei desrespeitando, porque Moabita e Amonita não podia até a 10ª geração ser recebido na casa de Deus. Foi por causa do desrespeito que eles tiveram para com Deus, com os filhos de Deus. O nosso desrespeito para com a palavra nos leva à condenação. Se a Bíblia diz que você tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, por que você tem que ser esta besta selvagem, usar outros títulos? Isso é desrespeito. Volto a dizer, como eu creio que você é humano igual eu, nós não damos conta de obedecer 100%, porém, vamos lutar para respeitar, pelo menos isto, respeitar 100%. E vamos ser sinceros, dizer: Deus, o Senhor sabe, eu queria preencher 100%, eu queria obedecer 100%, mas o Senhor sabe, aqui e acolá eu estou escorregando. Tem misericórdia de mim, pecador que sou. Porém, Deus, respeitar a Ti, eu vou respeitar 100%. Irmão, isso tem um peso muito grande a nosso favor. Respeitar a Deus é um peso muito grande que temos a nosso favor. Viu, irmão Edinho, que o senhor estava me falando agora há pouco? Respeitar é um peso muito grande a nosso favor. Quando a Bíblia diz batismo em nome de Jesus Cristo, é batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia disse Deus é um, Deus é um. Quando a Bíblia disse é necessário nascer de novo, necessário nascer de novo. Senhor, eu não dou conta de fazer isso, mas eu creio do jeito que está escrito. Não vou inventar moda, não vou inventar atalhos para concordar com a minha desobediência, não. O que a Bíblia disse é o que a Bíblia disse, amém. Agora, irmão, como é que você chama? Márcio. Irmão Márcio, irmão Zé Alfino. O senhor viu? O irmão Márcio está aqui. O Márcio era cobrador do ônibus do irmão Zé Alfino. Trouxe sua mãe está cancerosa, vem cá. A irmã Daniela vai submeter uma cirurgia depois de amanhã. Vem cá, irmã Daniela. Quando a Bíblia disse, escute, vocês que estão vindo, vem escutando isso. Quando a Bíblia disse em São Marcos 16, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, nós devemos respeitar isto. Ela não disse porão as mãos sobre os enfermos e os melhorarão, não. Ela disse os curarão. Não vamos colocar errado a Bíblia, não. Vamos deixar ela na colocação que ela está. Ela não disse porão as mãos sobre os enfermos e os melhorarão. Eu saí com um alívio leve, e logo ali fora a doença volta e pega. É porque você creu que pôr as mãos simplesmente te melhorará. Porém a Bíblia não diz isso, não.
A Bíblia diz bem enfático, São Marcos 16, verso 16: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ponto final. Gente, nós não damos conta de obedecer 100%, mas respeitar 100% é dever do cristão. Deus não pode fazer maravilhas em nossas vidas se nós não tivermos respeito para com a palavra dele. Paulo repreende em 1 Coríntios 11. Ele diz: porque há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem? Porque não tem respeito. Em outras palavras, ele não respeita, não discerne o corpo, não discerne a sua posição. Você não é maior do que Deus, você é menor. Então o menor tem que reverenciar o maior. Então Marcos 16 é realmente Marcos 16. Marcos 16 é o que está escrito lá. O senhor crê nisso, irmã? Crê que Marcos 16 está escrito: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão? Está escrito em São Marcos 16. Ela conhece a Bíblia? Já leu? Já leu? Está escrito pelo dedo de Deus. A senhora crê que essa Bíblia é escrita pelo dedo de Deus? Ela é cancerosa, o médico sentenciou morte. Porém está escrito na Bíblia: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A senhora pode tomar essa palavra para a senhora e dizer: eu creio nisso, eu agarro a minha cura agora. Irmã Daniela, a senhora pode pegar isso? Os médicos podem abrir a senhora depois de amanhã e não encontrar nada mais lá. A irmã Meda cria nisso, irmã Daniela. O irmão Brana cria nisso. E quando o médico abriu a barriga da irmã Meda, não achou mais nem rastro de tumor. Antes tiraram a radiografia, o tumor estava do tamanho de uma laranja na barriga da irmã Meda. Mas quando o irmão Brana orou crendo, e por certo a irmã Meda também tinha orado crendo, o irmão Brana orou dizendo: Deus, permita, se o Senhor perdoou a minha esposa, permita que quando o médico cortar a barriga dela, que ele não ache nada lá mais. E assim foi. Oh, isto é respeitar a Bíblia. Gente, nós não damos conta de obedecer 100%, porém vamos respeitar 100%. Isto é bênção para nós. Você quer ser abençoado? Respeite a Bíblia. Diga: Senhor, eu sou frágil, eu não dou conta de obedecer 100%. Porém, Jesus, eu respeito 100% tudo que está escrito na Bíblia. Deus te honra por isso. Você sabe por que Deus salvou os 2 filhos da irmã Hatmuser? Por ela respeitar o que o irmão Brano estava contando para ela, do que o sobrenatural fez com ele, criando esquilo no lugar que não tinha esquilo. Ela disse: irmão Brano, eu creio, em outras palavras, eu respeito isto, eu sinto, irmão Brana, que isto é de Deus. Eu não estou duvidando do senhor, irmão Brana, eu creio 100%, eu respeito 100%. Irmão Brana disse: quando ela disse isto, a unção caiu naquela sala, e eu disse: irmã Hatmuser, peça o que a senhora quiser agora, que Deus vai te dar agora. A senhora é pobre, peça 10 milhões de dólares, ele vai cair aqui agora sobre sua mesa. Peça a cura da sua irmã. A irmã Hatmuser, com a inteligência do Espírito Santo que ela tinha, ela pediu a coisa mais valiosa: a salvação dos seus 2 filhos. Ela respeitou, ela teve um bom comportamento, e por causa do bom comportamento dela, os 2 filhos dela foi salvo naquela hora. Cadê um diácono aqui, gente, para catar minhas coisas? Aleluia. Irmã, a senhora crê nisto?
Isso foi escrito para a senhora, viu? Marcos 16 é para a senhora. Porão as mãos sobre os enfermos e será curado. Isso é mandamento de Jesus. As minhas mãos são humanas, mas eu vou pôr minhas mãos sobre a senhora em nome das mãos dele. Esse cabelo da senhora nunca mais cairá. A senhora voltará a ser uma mulher corada, nunca mais precisar de fazer quimioterapia, nunca mais. Jesus Cristo te dá saúde. Por favor, levante, estenda a sua mão para cá, una a sua fé. Qual é o nome da senhora? Irmã Marcelina. Irmão Márcio, o senhor crê na cura da sua mãe? O senhor pode ter uma fé poderosa agora. Ele está aqui. O anjo da cura divina está aqui. A senhora crê que ele está aqui, irmã? Então, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade divina, nós declaramos a morte desse câncer, dessa célula apostatada que se tornou um câncer. Nós declaramos a morte dela. Satanás, você veio em nome de câncer, mas nós viemos contra ti no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem poder maior do que câncer. Câncer, saia. Célula apóstata, seja destruída. Saúde, volte ao corpo desta irmã. Irmã Marcelina, volte para casa. Seu coração vai batendo, vai purificando seu sangue, e logo, logo a senhora vai respirar tão aliviada, que este mal não ficará nem sombra dele mais. Para a glória de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. A senhora crê? Vá dando glória a Deus. Prometa para ele que a senhora dará a sua vida a ele, em nome desta bênção que ele te deu, que é a sua cura, viu? A senhora vai dizer: Jesus, o câncer queria me levar, mas eu me joguei nos braços de Jesus e o câncer foi embora. Venha aos cultos, traga ela, venha louvando, vá para casa glorificando a Deus. Irmã Daniela, irmã crê em Marcos 16: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O médico diz que tem que tirar todo o útero dela, mas Jesus não falou isso não. Jesus falou em Marcos 16: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele não disse os melhorarão, mas os curarão. A senhora crê? Em nome de Jesus Cristo, o Deus da saúde, o Deus da cura divina, nós destruímos este tumor maligno, essa doença ruim que está apodrecendo o ovário da irmã, e que isto seja destruído, esta doença, e ela receba a saúde normal. Cristo de Marcos 16, Cristo da Bíblia Sagrada, saúde para a irmã Daniela, em nome de Jesus Cristo. A igreja ora com fé, destruindo a doença, em nome de Jesus. Volte glorificando a Deus, irmão. Seja feito segundo a sua fé. Aleluia. Diga aleluia. 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 Nós temos motivos de ser felizes, porque nosso Deus não é um Deus da história, nosso Deus é um Deus vivo do hoje. Ora, irmão, ora, irmão, ora. Igreja, ore, agradeça a Deus e diz: Deus, me dê desse comportamento, Pai. Esse comportamento é a minha saúde, comportamento espiritual, comportamento para com a palavra, respeitar a palavra, não fazer nada que a palavra não diz para fazer.
Eu pergunto, que dia que a palavra mandou você ser batizado nos títulos? Pai, Filho e Espírito Santo. Que dia que a palavra diz que Deus é 3 pessoas distintas? Fazer o contrário disso é desrespeitar a palavra. E por isso você não recebe a bênção da palavra crendo diferente. Deus, dá-nos mais respeito para com a sua palavra. Ore, ore. Senhor nosso Deus e eterno Pai celestial, nós estamos agradecidos, ó Deus, por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia, ter nos alcançado mais este dia, Pai, aonde nós viemos aprender do Senhor, e voltamos, ó Pai, para os nossos lares nesta hora, com as nossas pernas trêmulas, Senhor, com as nossas carnes trêmulas, porque o que nós ouvimos nesta noite, Senhor, nos responsabiliza cada vez mais em sermos cristãos, ó Pai, em ter o compromisso, ó Deus, de carregar esta palavra, porque isto, ó Pai, requer um comportamento de nossas vidas, Senhor, que possamos viver isto, ó Deus, em nossas almas, em nossa vida no dia a dia, no nosso trabalho, aonde quer que vamos, Pai, ó Deus, como nós ouvimos nesta noite, Pai, muitas vezes nós não conseguimos obedecer esta palavra como devemos, Pai, mas que possamos respeitar, que possamos ficar atrás, Senhor, que possamos, ó Deus, ter um comportamento de cristãos, filhos de Deus, Pai, comprometimento com a tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a respeitar, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, que são tantas. Nós não queremos falhar, nós não queremos errar, Pai. Mas ainda que erramos, ainda que falhamos, Senhor, olha com olhar de misericórdia para nós, Senhor. Nós amamos a tua palavra, amamos os teus conselhos, Pai, amamos estas pregações, Pai. Ó Deus, que possamos viver isto, Pai, em nossas almas, em nossos corações, ó Deus. Guarda-nos, ó Deus, nesta semana, livra-nos dos males desta era, Pai, e nos guarda para a hora da tua aparição, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo.